Vamos começar o nosso balanço geral, esta edição, falando que nos últimos dias temos recebido várias informações de acompanhantes de paciente do Hospital de Urgência de Sergipe, o maior hospital público aqui do estado, porque na última semana houve a informação que o hospital estaria lotado, cheio, colapso, possível colapso por causa das UTIs lotadas aqui no USE. Mas alguns acompanhantes mandaram vídeos para a gente com relação à situação. A gravação foi feita por uma telespectadora. Ela começa uma gravação desse vídeo do lado de fora, onde ela mostra containers, sabe aqueles containers que foram colocados em várias unidades de saúde? Só que esses containers no Hospital de Urgência de Sergipe que foram colocados, eu acredito já tem mais de 2 meses ou 2 meses praticamente, estão fechados. Ela mostra que eles estão fechados e de cadeados. Ela também gravou na área das enfermarias e do setor. Pode passar. Ela caminhou por dentro do hospital, na área que seria de isolamento para pacientes com Covid, porém com pouca informação sobre esse isolamento. Ela disse que nesta área estão pessoas infectadas e outras pessoas em recuperação de outras doenças, inclusive de traumas, que saíram da UTI não por causa do Covid, ou seja, pessoas que não estão infectadas pela Covid. Para completar, ela disse também que os acompanhantes para fazer as refeições precisam passar por todo o corredor onde estão circulando pessoas suspeitas de coronavírus. E mais, ela fala da preocupação com o trabalho do pessoal da limpeza. No vídeo ela mostra muitas pessoas da limpeza aqui, que, segundo elas, para trocar material, tanto nos setores onde tem pessoas infectadas com coronavírus, como em outras áreas, incluindo pediatria, eles estão com a mesma roupa, com a mesma situação e troca tudo na mesma hora. E existe a preocupação das pessoas que trabalham nessa área da limpeza, da lavanderia, fiquem infectadas. Ela e outras acompanhantes ficaram assim, preocupadas com essa situação. Inclusive, tem um pedaço do vídeo que ela fala, a gente pode colocar o pedaço do vídeo, ela narrando. Vamos acompanhar. Um atendimento médico, tá vendo? Só que tá com cadeado na porta, ou seja, não funciona. Aqui na recepção montaram agora esse negócio da proteção, acho que estão fazendo ainda, né? Não tem nada ainda, só tá o ferro, mas eu acho que devem colocar alguma tela ali para proteger. Aqui fizeram a marcação no chão. As cadeiras também tentaram separar. Aqui é tudo enfermaria. Aqui até lá embaixo. Aí lá onde tá aquela mulher tem uma porta. Eu vou passar por ali daqui a pouco. E aquela porta ali é que é a área de isolamento. E aí naquela porta escrito 500 é que é a área de isolamento. A gente passou com um pessoal aqui que era tudo suspeito e fica tudo assim no corredor. Para sermos bem justos, esse vídeo foi gravado, hoje é terça-feira, foi gravado no fim de semana, de sábado para domingo. A gente passou esses dias todos procurando entender direito sobre a lotação nas enfermarias, sobre a lotação nas unidades de UTI, sobre as pessoas que estão infectadas com coronavírus, sobre outras pessoas que estão lá por outras doenças, por traumas. Bem, quem vai trazer outras informações sobre... Na verdade, não é bem uma denúncia. As pessoas querem entender o que está acontecendo dentro do Hospital de Urgência de Sergipe, por que aqueles contêineres fechados, por que as pessoas da lavanderia saem, trocam o material em uma enfermaria com pessoas que estão com outras doenças e trocam também com pessoas em outro local com pessoas infectadas. Isso daí foi feito por acompanhantes lá dentro do Hospital de Urgência de Sergipe, preocupado com a saúde do nosso estado. Tamires França está lá na porta do Hospital de Urgência de Sergipe e vai trazer as informações. Com você, Tamires.
Exatamente, Ricardo. Aqui comigo está o diretor técnico do Hospital de Urgência de Sergipe, o Wagner Andrade, que vai dar mais detalhes, primeiramente, sobre os containers. Como você apontou no início do telejornal, existem containers que estão com cadeados de portas fechadas e as pessoas querem entender qual é a função desses containers. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Ricardo. É muito importante essa situação. Na verdade, o USE ele é um hospital de referência para os casos Covid. Então, na realidade, os containers estão ali para uma eventualidade, um plano B, caso haja uma situação fora de controle, né? E que aí, quando a gente precisar, a gente pode utilizar. Mas, efetivamente, a porta do USE, ela está sendo regulada. Nós atendemos pacientes já referenciados de todo o estado de Sergipe. Então, a triagem, que é comum nos outros hospitais, como o Hospital Zona Norte, o Hospital Zona Sul, temos 3 postos para fazer essa triagem. E a partir daí, os casos positivos que deverão ser hospitalizados são encaminhados, regulados para o USE. Por isso, não há necessidade do atendimento de porta. O USE não foi desenhado para atender como caso de triagem em porta. Então, os containers estão ali para uma situação, caso seja necessário no futuro. Isso é um planejamento da Secretaria de Estado, visando, em uma situação de risco maior, poder contar já com a estrutura preparada para aí sim, num caso que não haja controle, para a triagem, que não é esse o desenho do USE no momento. Como é que está a organização dos pacientes com a Covid-19 dentro do hospital em relação à proximidade com outros pacientes vítimas de traumas ou outras patologias? Existiu a informação que chegou a nós que disse justamente que em um mesmo corredor estariam pacientes com a Covid e também pacientes vítimas de trauma. Isso ocorre? Não, na verdade o que acontece? O USE ele tem 2 unidades desenhadas para o atendimento exclusivo Covid. Uma é uma UTI de 27 leitos, antes foi de 10 leitos, nós ampliamos para 27 leitos e é exclusiva Covid, ou seja, os pacientes que são, novamente, testados positivos e precisam de UTI, só entram nessa UTI positivados, para não haver a mistura entre o paciente com a síndrome gripal que precisa de UTI com um paciente Covid. Então, foi pensado desde o início que essas unidades são coortizadas, ou seja, quem vai para a UTI normal, ele tem que entrar com o quadro negativado para Covid. Quem vai para Covid precisa estar com o exame positivo para Covid. Então, as unidades são separadas nesse sentido. E nós temos também uma enfermaria de 10 leitos exclusiva para Covid. Então, os pacientes que entram no USE, eles que estão internados, eles são separados em positivos e negativos. Sendo positivos, eles estão em unidades dedicadas a essa situação. Em relação à sala de isolamento, chegou a informação de que essa sala de isolamento não teria ventilação adequada, ambiente arejado, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Isso é verdade? Não, na verdade, aquela área que aparece no vídeo é a separação entre a ala 500, que é uma área exclusiva para os pacientes Covid, tanto que você vê ao fundo 2 portas de separação, de uma ala normal de internamento de pacientes não Covid. Então, para que a pessoa chegue a essa unidade, ele teria que passar pelaquela porta ao fundo, e a partir daí, essa enfermaria ela é dividida em 4 módulos. 3 que são exclusivos de isolamento, com barreira e com exaustão e com ar-condicionado. E mais 3 enfermarias maiores também para receber os casos positivos. Então, na verdade, essa divisão ela ocorre internamente como enfermarias específicas para o atendimento de pacientes positivos.
A gente agradece as informações do diretor técnico Wagner Andrade, diretor técnico do Hospital de Urgência de Sergipe. Lembrando que atualmente aproximadamente 46 profissionais de saúde foram detectados com a Covid-19. Esses 46 profissionais estão em isolamento e não estão com sintomas graves, segundo as informações. Ricardo? Obrigado, Tamires. Depois questione ao diretor aí do USE com relação ao pessoal da limpeza, da lavanderia. Eles até usam um certo material que eles já usavam antes, que são os equipamentos de proteção. Mas eles disseram, aliás, as acompanhantes disseram que eles trocam tanto em enfermarias com pessoas de doença comum, de trauma lá no hospital de urgência, como trocam material também praticamente na mesma hora, inclusive pediatria, de outros pacientes infectados. Depois se questiona isso com o diretor do Hospital de Urgência de Sergipe. Obrigado.